Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, graça e paz. Que Deus ilumine sua vida. Como é que você está, meu irmão, minha irmã? Como tem sido a sua vida? Eu espero que tudo esteja correndo segundo a vontade amorosa de Deus, que você esteja bem. Esse é o desejo do meu coração, desejo também certamente do coração de Deus, porque Ele deseja o bem e a felicidade de todas as pessoas. Ele nos criou para sermos felizes. Quero convidar você a acompanhar a reflexão, também depois mande para outras pessoas, peça que as pessoas também participem desse nosso momento de oração. Que Deus ilumine a sua vida. Nós vamos acolher com muita generosidade, com muita gratuidade, sentimento de gratidão, a palavra de Deus que vem como um presente para nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos 16, de 15 a 18. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meu querido irmão, querida irmã, a igreja celebra hoje a festa da conversão de São Paulo. São Paulo, que vivia uma vida totalmente contrária a Cristo, perseguia Jesus, ele experimenta um encontro com o mesmo Jesus e faz a experiência da conversão. E hoje a igreja faz a memória justamente desta festa da conversão de São Paulo, e nós somos chamados, olhando para a conversão de São Paulo, a lembrar que sempre mais nós devemos experimentar também a conversão, buscando em tudo fazer aquilo que o Senhor nos pede, que o Senhor nos manda. Ele deseja, caminhando conosco, que nós também caminhemos com Ele. Caminhemos no caminho que Ele nos indica e, melhor ainda dizendo, caminhemos no caminho que é Ele mesmo. São Paulo fez esta experiência de deixar-se tocar por Jesus e buscar caminhar no caminho que Ele mesmo é, porque não somos somente chamados a caminhar no caminho que Jesus nos indica, nos ensina, mas como Ele mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, nós somos chamados a caminhar nele, que é este caminho de verdade e de vida, caminho que leva ao Pai. É muito bonito quando nós nos empenhamos por viver isso. E para acontecer isso de verdade, é certamente necessário que aconteça, como aconteceu na vida de Paulo, uma conversão dos nossos corações, da nossa vida. Nós percebemos Paulo como este homem que tinha no coração um desejo muito grande de perseguir a Jesus e perseguir também todos aqueles que queriam seguir a Jesus. Ele, como um judeu, não aceitava que Jesus fosse o Messias, porque o que eles esperavam de Messias, Jesus não correspondeu. Esperavam algo muito assim estrondoso, grandioso, né? Um rei com coroa de ouro, um Messias que viesse para poder estabelecer a paz, muitas vezes com a força, com o autoritarismo, com a opressão. E Jesus vem diferente, ele vem com autoridade. É aquele que faz o que ensina e que ensina o que faz. É aquele que vive o projeto de amor de forma plena. Ele fez a sua vida uma experiência de amor. E é esse Jesus que nós somos chamados, queridos irmãos e irmãs, a seguir, como Paulo fez. Para isso, uma necessidade de conversão. E Paulo, então, perseguidor de Jesus, ele experimenta, querido irmão, querida irmã, a graça de ter a sua vida tocada. Estava indo numa missão de perseguição, e eis que no caminho o Senhor se revela a ele. E Paulo entra num processo de mudança tão grande que ele fica cego durante um tempo, para que agora os seus olhos se abrissem para a verdade, abrissem-se para a plenitude da verdade. Porque até então
ele achava que tinha a verdade, porém vivia numa verdade que não era plena, né? Ele usava até da verdade que tinha para fazer coisas que eram totalmente contrárias àquilo que Deus é, àquilo que a verdade de Deus nos transmite, né? Porque perseguia, matava, e isso não é projeto de verdade de Deus, porque o projeto de Deus é um projeto de acolhimento e um projeto de promoção da vida. Tem as suas vistas privadas durante um tempo para que possa renascer, experimentar uma vida nova e poder ver, poder sentir, poder olhar para Jesus e fazer dele o caminho verdadeiro da sua vida. Que São Paulo nos ajude também a viver o nosso processo de conversão. Ele, de perseguidor, se torna um perseguido. Ele, de perseguidor, se torna um grande pregador da palavra santa de Deus, se torna o grande missionário do Pai, o grande missionário de Jesus Cristo. Nós também, chamados somos para viver esta proposta. E Paulo assume de verdade aquele envio missionário que Jesus fez. Nós ouvimos no Evangelho hoje, que Jesus ele vai manifestar-se aos 11, isso aqui acontece depois da ressurreição, e ele então fala para os 11, né? Quem são os 11? São os apóstolos de Jesus. Está faltando, eram 12, né? Mas Judas Iscariotes traiu Jesus, suicidou-se, então ele não está. Então são os 11. E Jesus manifesta-se aos 11 e entrega a eles uma missão de ir pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura, ajudando as pessoas a fazerem a experiência da acolhida do projeto de Deus em suas vidas. Aqueles que receberem o anúncio e forem batizados, assumirem o compromisso com Cristo, vão abrir-se à salvação. Os outros vão fechar-se. Então, lembrado que a missão é a de anunciar, mas cada homem, cada mulher que recebe o anúncio, a recebe também nessa experiência de liberdade, poder dizer sim ou não à salvação, ao projeto salvífico de Deus. E, dizendo sim, devem assumir como marca deste sim justamente o batismo, né? Serem batizados, passarem por este sacramento, viverem a experiência deste sinal que marca profundamente a vida daqueles que aderem ao projeto. Então Paulo, ele mesmo não sendo um dos 12, né, ele assume esta missão, tem a sua vida transformada e ele assume com muito empenho. Nós vamos perceber todo o empenho de Paulo em evangelizar muita gente, formando várias comunidades cristãs, várias comunidades de seguidores do Cristo na história missionária que ele faz. Ele vai em vários lugares, anuncia o evangelho, forma ali as comunidades, e o bonito é que Paulo ele forma e ele continua acompanhando as cartas, né, as comunidades que nós temos, as cartas que ele escreve para as comunidades, são a grande prova de que Paulo é um missionário zeloso, é um pastor zeloso, que tendo cativado os corações para Cristo, tendo anunciado o evangelho do amor aos corações, ele continua acompanhando as pessoas que receberam o evangelho para que elas perseverem no seguimento deste evangelho. É muito bonito esse cuidado que Paulo tem. Ele anuncia, ele proclama a palavra, mas ele também continua cuidando daqueles que receberam por meio dele o Evangelho. Assim também devemos ser nós, devemos ter o compromisso, né, de fazer como Jesus fez, Jesus mandou e Paulo fez, de ir aos lugares, anunciar o amor de Deus para todas as pessoas e também, ao mesmo tempo, que nós nos comprometamos em cuidar daqueles que receberam a palavra de Deus. Como é importante que a gente, passando por uma comunidade, vivenciando a experiência deste anúncio para um determinado grupo, que também estejamos atentos para ajudá-los a perseverar na fé. Então, uma palavra, um recado, hoje em dia, por meio dos meios sociais, né, das mídias sociais, desses meios de comunicação, nós temos a possibilidade sempre de mandar uma palavra, um incentivo para as pessoas. Então é muito importante que nós também assumamos este compromisso. Então hoje peçamos a intercessão de São Paulo para que o nosso coração se converta cada vez mais a Cristo, que caminhemos no caminho dele, que é Ele, e
empenhados em caminhar com Ele, nos tornemos também missionários do seu amor, como o próprio Cristo nos pede. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Não tenhamos medo, não estamos sozinhos. Contamos com a presença do próprio Cristo, que nos diz que Ele estará conosco sempre, até os confins da terra, né? E também contamos com a intercessão dos santos e o testemunho deles, que foram primeiros de que nós, e que assumiram de verdade a missão, que nos incentiva e que reza por nós também, para que nós continuemos esta missão bonita, de levar a boa nova do Cristo a todos os corações. E que desça generosa a bênção do Deus rico em misericórdia sobre nós, nos abençoando e nos fortalecendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, desejo bênçãos para você, um abraço forte, que São Paulo interceda e que nós olhemos sempre para o exemplo missionário e acolhedor da palavra dele. Fique com Deus, um abraço, que a graça amorosa de Deus nos cubra.